Abhishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanogam Govindam Vidam Ujvalam Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vancha kalpatarubhyascha kirpasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militamyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui, mais um encontro da Astrologia Singular, para a gente poder falar sobre temas elevados, falar sobre conhecimento transcendental, falar sobre as escrituras, falar sobre uma prática saudável do nosso desenvolvimento, do autoconhecimento, da nossa autopreservação espiritual. Então, qual a melhor maneira, né, de a gente fazer com que a nossa alma ela evolua progressivamente dentro do relacionamento e da conexão com o que há de transcendental. Então, a gente já vem ao longo de vários meses lendo várias escrituras muito importantes, trazendo conhecimento de vários mestres do Gaudiya Vaishnavismo e também trazendo bastante informação técnica, né, conhecimento técnico sobre a astrologia védica, os jyotis, e sobre algumas relações astronômicas e como a gente pode avaliar o mapa da gente, né, para tanto encontrar o nosso caminho dentro de uma perspectiva kármica, existencial, no sentido espiritual, como também existencial no sentido pragmático, de uma orientação sobre a superfície do planeta que a gente ocupa. Então, como existe uma relação de transferência de direções, tanto para a forma como a gente se orienta, e é daí também que surge essa, esses referenciais, né? Tipo, a observação do céu como uma busca por marcadores fixos para se orientar dentro de grandes distâncias, grandes navegações. Então, a gente tem vários termos para entender essa orientação pelo céu, feita por esses referenciais e alguns instrumentos também. Então, a gente tem todo esse desenvolvimento da observação do céu para a astronomia e a geografia. E quando a gente transfere isso para a astrologia, na observação do mapa natal, a gente tem que levar em consideração também, né? Eu vou até abrir um mapa aqui para a gente poder ver isso mesmo, que é o seguinte, as direções dentro do mapa. Então, hoje eu quero trazer uma correção, uma retificação de um termo de orientação que eu sempre fiz a respeito dos mapas e que eu tô errado, eu descobri que eu estava errado e eu quero trazer os termos corretos para esse tipo de análise, de orientação. Deixa eu abrir um mapa aqui. Então,
Eu vou abrir esse. E aí a gente não vai olhar o nome, mas tudo bem. Tá aparecendo o PDF? Tá aparecendo o meu mouse aqui? Beleza. Então, quando a gente olha para o mapa, várias informações muito importantes, né, da gente entender sobre as direções. E aí, quando a gente é criança, geralmente, ensinam a gente a entender as direções da seguinte maneira: você pega o seu braço direito e vira para o leste. O braço esquerdo vai estar virado para o oeste. Ah, você vira para o lado que o sol nasce. O lado que o sol nasce é leste. Então, o seu braço esquerdo vai estar virado para o oeste. Você vai estar de frente para o norte e suas costas vão estar para o sul. E aí a gente entende que o eixo vertical, ele atravessa a gente vindo de baixo para cima. Então existem essas quatro direções, mais essas duas direções, para cima, para baixo. E aí uma outra direção que é para dentro. Então, as quatro direções mais três direções, sete direções. Beleza. Só que quando a gente olha isso astrologicamente, a gente pensa, o leste é o ascendente. Ascendente é o leste. Então, a casa um é o leste. A casa 7 é o oeste. A casa 10 é o norte e a casa 4 é o sul. Então, a gente tem aqui, ó, na casa 10 o que é chamado de meio do céu. Então, quando falam meio do céu, é a casa 10. A casa 10 é o meio do céu. Beleza. Esse meio do céu, ele é chamado de zênite. Então, o zênite é o meio do céu, é o norte. Então, aqui, ó, é uma parada super difícil. Zênite, em astronomia, é o termo técnico que designa o ponto interceptado por um eixo vertical traçado a partir da cabeça de um observador e que se prolonga até a esfera celeste. O ponto traçado por um eixo vertical de sentido oposto recebe o nome de nadir. O que que isso significa? Que se você está em pé e puxar uma reta saindo do meio da sua cabeça para cima, onde ela alcançar a esfera celeste, a abóbada celeste, a constelação, esse é o zênite, esse é o meio do céu. Beleza. E aí fala que o oposto, então, o sul é o nadir. A gente não entra dentro dessas especificidades, beleza. Mas tem um nome para isso, zênite e nadir. Então, zênite é o meio do céu. Beleza. Uma outra coisa que é aí onde entra o meu erro, né? Existe um termo técnico para o encontro entre dois signos. E aí a gente sabe que isso, entre os signos de água e fogo, então aqui, entre peixes e ares, entre câncer e leão, entre escorpião e sagitário, a gente tem os Ganda, Mula, Pada e Yoga, os Gandantas, que é a transição de um signo para o outro.
Beleza, a gente sabe que de água para o fogo, o nome em sânscrito é Gandanta, mas todos os signos também têm essa transição de um signo para o outro e isso tem um nome. O nome disso é cúspide, que eu sempre falei errado. Eu sempre disse que a cúspide era outra coisa. Então, cúspide é a transição de um signo para o outro. Então, todos os Gandantas são as cúspides dos signos. E toda transição de um signo para o outro é uma cúspide. É o lugar de transição. Então, cúspide é uma linha imaginária que separa um par de signos consecutivos no zodíaco ou casas no horóscopo. Por quê? Porque essa é uma linha imaginária. Como o disco solar tem um diâmetro de aproximadamente. Ah, isso aqui não interessa, pronto, mas é isso. Que aqui ele vai dizer que é meio grau, seria a definição dessa linha, mas é isso. Na astrologia, uma cúspide é a linha imaginária que separa um par de signos consecutivos no zodíaco ou casas do horóscopo. Então, a divisão de uma casa para outra é a cúspide. E é aí onde entra agora a palavra correta para o que eu chamava de cúspide. Eu chamava o vértice de cúspide. Esse era o meu erro. O que é o vértice? O vértice é o ponto máximo, é o ponto de interseção. Ó. Em geometria, um vértice é um ponto em que duas ou mais curvas, retas ou arestas se encontram. Como consequência dessa definição, o ponto em que duas retas se encontram para formar um ângulo e os cantos dos polígonos e dos poliedros são vértices. O que é o vértice? O vértice é o ângulo formado pela curva de ascensão desse signo. Então, onde é o vértice de um signo? 15 graus. Se o signo tem 30 graus, 15 graus é o momento em que ele terminou a ascendência e começa a descender. Então, o vértice de uma casa é 15 graus. Então, quando a gente vai fazer o Bhava Chakra, o Bhava Chakra, a gente pega o grau específico aqui, ó, pronto. Bhava. A gente pega o grau específico do ascendente, que nesse caso é 2 graus, e a gente puxa para o vértice da primeira casa. Quando a gente faz isso, em alguns casos, os planetas dão efeito em outra casa, que é o caso aqui, ó. Aqui, Queto e Marte vão acabar dando efeito na casa 7. Queto e Marte dando efeito na casa 7. Rahu dando efeito no ascendente. Então, isso por quê? Porque o ascendente tem 2 graus, Rahu está com 23 graus. E aqui, ó, a gente vai ter o Bhava Start da casa 1. O que é que isso quer dizer? Aqui, o comecinho, né? O comecinho da casa 1 é 17 graus de Leão. Então, 17 graus de Leão entra dentro do ascendente. Quando 17 graus de Leão entra dentro do ascendente, Rahu está com 23, ó. Rahu vai dar efeito no ascendente. Rahu mudou de signo? Não. Rahu continua no mesmo lugar. Mas pela avaliação do Bhava Chakra, ele vai dar efeito no ascendente. E aí, Ketu e Marte, que estão na casa 6, vão dar efeito na casa 7. Por quê? Porque eles estão com muito grau, ó. Eles estão com 23 e 25 graus. Então, eles aqui, eles estão indicando onde eles estão carregando o karma.
mas eles mandam o efeito para a casa 7. Então, só para ficar muito claro o meu erro e qual é a palavra correta. Em todos os meus encontros anteriores, quando eu falei de Bhava Chakra e eu usei a palavra cúspide, então vamos tentar fazer a correção do programa, né? Todas as vezes que eu usei a palavra cúspide anteriormente na minha vida, eu estava me referindo ao vértice. Então, a partir de agora, quando eu falar a palavra cúspide, eu estou me referindo à transição de um signo para o outro, que é o correto, e quando eu falar vértice, eu estou falando sobre o ponto máximo, o ponto de máxima ascendência de um signo ou de uma casa. E esse ponto, que é 15 graus, esse vértice da primeira casa, é o marcador utilizado para avaliar o Bhava Chakra. Então, você pega o grau do ascendente do mapa natal e puxa esse grau para o 15 grau da casa 1. E aí você vai ver que pode acontecer de alguns planetas se moverem, porque eles vão dar efeito numa outra casa. Fala aí, Renato. Não, uma pergunta você já respondeu. Na verdade, o vértice, ele não é variável, né? O que vai variar vai ser o efeito dos planetas, porque na hora que você vira, tá, essa era uma pergunta. A outra é a transição, que é a cúspide, mas você considera o início do último pada? É isso? Você entendeu? Não, Você não, considera o eu último? usei. Uhum. Eu usei a palavra pada ali só para a gente ter ideia de que é o último. Então, vamos pensar, né? O Gandanta é a cúspide de um signo de água para um signo de fogo. Então vai Então, o ser sempre Gandanta... 30 graus. Oi? Então vai ser sempre 30 graus? 30 graus? Não, eu estou te perguntando se a cúspide vai ser sempre o finalzinho, o O último final, grau do o signo. último grau e o primeiro grau. Como a gente usa pada, então seria o último pada e o primeiro pada de todos os signos. Isso é a Entendi. cúspide. Isso é a cúspide. Tá, Beleza? beleza. Vocês me perdoam por ter cometido um erro tão estúpido durante tanto tempo. Tipo, porque eu demorei tanto, a encontrar esse erro, tá ligado? Aí eu fui pensar, eu sempre tive problema com as proparoxítonas. Eu troco as proparoxítonas. E algumas palavras eu mudo a ordem das sílabas e eu não consigo mais pronunciar ela do jeito certo. Aí o jeito certo parece um jeito engraçado, tá ligado? E o jeito que eu inventei parece ser um jeito sério. E aí a galera não entende o que eu tô falando, porque eu tô falando a palavra que eu inventei, não a palavra certa. Mas as proparoxítonas, por elas terem uma entonação parecida, eu acabo trocando elas e aí ficou, né? Zênite, vértice, cúspide, eu troquei. Isso é só uma justificativa. Eu errei e estou procurando uma justificativa. Mas é isso, eu acho que é porque elas são proparoxítonas. Então, eu achei que uma era a outra. Mas é isso. Desculpe, Mas, me ô perdoe. Goura, também a cúspide só seria relevante quando a gente faz a análise, tipo assim, sem ser Lahiri, tem uma forma exata que a cúspide ela é relevante, não é isso? O Para vértice, análise do mar. o vértice. Ah, tá.
Não é a cúspide, é o vértice. O vértice ele é importante por quê? Porque o grau do seu nascimento, então é importante, tipo, se você sabe o horário certinho, ou se foi necessário fazer alguma retificação para descobrir o horário certinho do seu nascimento, o grau específico do seu nascimento representa o seu vértice. É o seu momento de máxima potência, é aquele grau, é o início para você. Então, no meu caso, o meu ascendente está com 29 graus. 29 graus. Completou inteiro o signo de touro, tá ligado? Inteiro. Mas quando você usa esse vértice no vértice do ascendente, o meu ascendente é metade touro, metade gêmeos. E faz muito mais sentido do que se fosse totalmente touro. Tipo, se o meu ascendente fosse um touro puro, o meu corpo físico seria diferente. Então é muito significativo isso, até porque a astrologia védica, o Jyotish, ele considera a nakshatra. A divisão do mapa em 12 casas, ela é posterior. Então, é importante a gente saber qual é o vértice, mas o estudo do vértice é um estudo um pouquinho mais avançado, assim, é um estudo muito legal de fazer, inclusive, a gente olhar o mapa da gente a partir também do lugar onde os planetas dão efeito, porque muitas vezes a pessoa tem um planeta no ascendente que não está dando efeito no ascendente. E aí você olha assim, você, pô, eu acho, e aí eu acho não, né? Você vai lá no mapa e mexe, e aí você entende. Mas geralmente, ou o planeta está dando efeito na casa 12 ou está dando efeito na casa 2. Se está dando efeito na casa 12, a pessoa está muito conectada com perdas, lamentação, é uma pessoa que também está muito no mundo da lua, muito desconectada da realidade. E se o planeta está dando efeito na casa 2, é uma pessoa muito preocupada em manutenção da própria vida, sobrevivência e, tipo, adquirir cada vez mais educação para se qualificar e ganhar mais grana e, tipo, lutar pela sobrevivência mesmo, assim, no sentido de segurança praticamente até alimentar, segurança física e alimentar, esse tipo de coisa. Fala aí, André. É, fiquei aqui. Você falou metade de um signo e metade de outro. O que como que se sabe? Como que você sabe isso? É por causa desse negócio? Explica de novo essa partinha aí. Você estava explicando para a Renata. Por que que vai para um lugar? É pelo grau? É pelo velho? Agora eu fiquei muito confusa. É o seguinte, você pega o grau do seu ascendente. Vamos ver o teu mapa aqui, se esse é o Ah, teu ainda. é pelo grau, então. Então, É. O teu ascendente está com 22 graus. 22 graus faz com que tenha 8 graus, 8 graus de câncer no teu ascendente. Então você não é uma geminiana pura. Tem 8 graus de câncer dentro do entendi. seu ascendente. É isso que eu tinha pensado. Ah, entendi. Então, a partir de quantos graus começa a olhar para isso? Para essa divisão, assim, para ir para outro? Ah, se o seu ascendente não for 15 graus, ele vai ter um É porque é pouquinho 30, é a metade. todo. Entendi. Faz sentido, tá. E eu É, faço isso em todas as casas? Eu tenho que olhar isso para todas as casas?
Não, Só? na hora que você mexe no ascendente, ele já ajusta todos os outros. Ah, É aqui, vê se dá para ver, ó. Tá vendo aqui, Bava? tô. Então, é só clicar em Bava. O teu não muda, o teu continua tudo do mesmo jeito. O teu fica do jeito que é. Tá. Fala aí, Lari. Esclarecido. Não, era isso, porque aí eu ia perguntar. Então, o ascendente dela continua fazendo efeito no ascendente. Porque, tipo, agora que eu vi que o meu ascendente tem 3 graus. Então, é, tipo, 28 graus em Câncer. É vinte e isso? sete, mas o seu é ao 27. contrário. Então, o O efeito tá seu na vai 2. ter, o seu vai ter, é, são 3 graus, São 3 graus. então o seu vai ter 18 graus de Gêmeos e 12 graus de Touro. Porque Ah, esse 3 graus você puxa ele para 15. Então, quando você puxa esse 3 para 15, sobra hum. 8. 8? Não. Quanto foi que eu falei? Eu entendi. Eu não sei, eu não sou boa de números, mas eu entendi. Agora eu perdi a conta. Mas é isso. Ah, entendi. Então, peraí, vamos lá. Então, assim, considerando isso, o meu ascendente, ele tem efeito na 12? Não, ele Não, continua tendo efeito no ascendente. não. O que acontece é que vai ter um pouquinho de touro no seu ascendente, misturado com a sua ideia de personalidade, de identidade, de estabilidade, do seu próprio corpo físico, então questão de resistência também, de touro, mas predominantemente gêmeos, entendeu? Sim, sim. Então isso quer dizer o quê? Que na sua casa 12 a sua casa 12 ela é predominantemente touro, mas tem um pouquinho de Áries lá também. Uhum, E aí isso em todos os signos, tá ligado? Todas as casas, no caso. entendi, entendi. Goura faz um sentido absurdo, assim, porque, e como prova que a astrologia tropical não é tão precisa, né? Por causa desses negocinhos, porque na astrologia tropical, o meu ascendente está totalmente em câncer. É câncer, não se fala disso, não tem essa linguagem que você está apresentando. É mais ou menos uma coisa, mais ou menos outra. Impressionante. E isso é uma técnica, né? Isso é uma técnica de interpretação. Na medida que você vai olhando com mais camadas, aí você chega nessa camada. Mas é isso, é o seu tempo mergulhada e estudando que vai revelar a parada para você, tá ligado? É nisso, você tá estudando, tá aparecendo. Que massa. Então, vamos nessa. Alguém tem mais alguma dúvida Ô, sobre. Goura, só para fechar, na verdade, o vértice, ele vai ditar muito sobre a leitura do mapa, mas a cúspide é mais uma terminologia mesmo, é isso? Você ficou sem som, Oi? Oi? você estava Voltou? sem som, voltou. Ah, foi a internet ruim. A cúspide, ela nem é realmente tão importante, não. É porque eu troquei o vértice que é importante e eu chamava o vértice de cúspide. Esse é o problema, tá ligado? A a cúspide importante é o Gandanta, só. Os outros são cúspides normais, tá ligado?
Seu som tá falhando. Falhou de novo. Então, como eu estava dizendo, o importante é o vértice. Das cúspides, o importante são os Gandantas. As cúspides são importantes, até são importantes, mas o vértice é muito mais importante. Então, é porque eu fiz bagunça das palavras, então a gente ficou com a palavra cúspide como significativa, e ela tem a importância dela, mas não tanto quanto a importância do vértice. Então é isso. Se a internet ajudou, eu acho que agora eu consegui me explicar. Eu quero continuar a leitura do livro A Busca por Shri Krishna, de Srila Bhakti Rakshakshi, da Dev Goswami Maharaj, porque eu sinto que quanto mais a gente aprofunda na leitura desse livro, mais fácil fica a gente de entender que todo esse processo de autoconhecimento é para levar a gente para uma relação mais consciente com Deus. Então, o que a gente tem em relação com a transcendência, com Deus, ou com o nome que a pessoa usar para definir a transcendência, a espiritualidade, beleza, todo mundo tem. Mas a gente está começando a entender a importância de conhecer a respeito disso, para estabelecer uma conexão mais sincera, mais profunda, mais amorosa mesmo. Então, Srileshvara Maharaj, ele, através dessas aulas, né, que viraram esse livro, ele revela isso de uma maneira muito fantástica. Então, ele está trazendo muitas camadas de relacionamentos e tipos de relacionamento com Deus, com a divindade, com a transcendência. E esse subcapítulo, especificamente, o capítulo se chama Níveis de Realização de Deus. Esse subtítulo, ele se chama Amor Neutro por Deus. Então é possível ter um amor neutro por Deus. E aí Srileshvara Maharaj ele já começa, né? Jai Srileshvara Maharaj Ki Jai. Todas essas conquistas peculiares no mundo devocional começam com Prahlada Maharaj. A natureza de seu serviço devocional é de Shantarasa, neutralidade, onde não há verdadeiro serviço, mas apenas perfeita adesão a Narayana sob todas as circunstâncias. Narayana é um dos aspectos de Deus, é uma das formas que Deus escolheu se manifestar. Então, Narayana é o Deus Todo-Poderoso. A gente entende Narayana como Deus Todo-Poderoso, é o nome de Deus Todo-Poderoso, né? Qualquer que seja a condição desfavorável do ambiente, ele permanece leal à fé de que Narayana é o todo de tudo e de que ele é o nosso mestre. Assim, Prahlada Maharaj e os 4 Kumaras, os filhos do Senhor Brahma, estão na posição de Shantarasa Bhakti, ou amor neutro por Deus. Prahlada Maharaj é discípulo de Narada Muni. Para o nosso benefício, Narada Muni se aproximou dele para medir o padrão de sua devoção em um estudo comparativo do mundo devocional. Aproximando-se de Prahlada Maharaj, Narada disse: Vim ver você, Prahlada, porque o Senhor Shiva também aprecia sua posição. Você é realmente um devoto do Senhor Krishna. Você é tão afortunado.
Vim ver como você está situado. Prahlada Maharaj disse. Gurudeva, porque Narada Muni é o mestre dele, né? Gurudeva, o Senhor é todo de tudo. O Senhor veio me testar. Qualquer fortuna que eu possa ter, recebi por sua graça. Nasci em uma família de demônios, e assim, as qualidades demoníacas ainda não me deixaram totalmente. Por acaso o senhor não sabe que em Namisharanya eu fui lutar contra o senhor Vishnu? Arrependo-me daquilo, mas que posso fazer? Ele me deu tal posição. Não posso ter o privilégio do serviço direto a ele, mas apenas mentalmente penso nele. Penso que ele é tudo, mas não tenho a grande fortuna de prestar-lhe serviço. Hanuman é realmente um devoto. Quão afortunado ele é! Que graça recebeu! Ele deu tudo ao Senhor Ramachandra. Invejo sua situação, mas que posso fazer? Os desígnios de Deus são absolutos, devemos aceitá-los. A posição de Hanuman é sim invejável. Quão apegado ele é a seu amo, e que grande magnitude de serviço prestou ao Senhor Ama. Então aqui a gente tem várias personalidades que são citadas nas escrituras e que, de certa forma, é importante a gente conhecer quem elas são e qual é a posição delas, né, nesse passatempo, nessas histórias e tudo mais. Eu já falei algumas vezes sobre eles, e só para trazer quase como um resumo, já que a gente viu há pouco tempo atrás isso, Prahlada Maharaj, ele aparece na história do avatar de Vishnu que se chama Nrsimhadev. Nrsimhadev é o metade leão, metade homem, que é o avatar de Marte, de Mangal. Esse avatar de Vishnu vem para proteger um devoto dele, que é Prahlada Maharaj. E Prahlada Maharaj é filho de um demônio chamado Hiranyakashipu. E aí rola toda uma batalha e Vishnu, na forma de Nrsimhadeva, mata Hiranyakashipu e Prahlada Maharaj se torna rei, restabelece a religiosidade e tudo mais. Aqui está sendo colocado que Prahlada Maharaj, que conseguiu trazer Deus para proteger ele, com a devoção, com o amor dele, ele está na posição mais intermediária, que é de amor neutro por Deus. E aí ele explica que é porque ele é um filho de demônios e que ele ainda não perdeu essas qualidades demoníacas e tudo mais, e que Narada Muni, que é o mestre dele, está numa posição superior a ele. Ele fala, né, Narada Muni, você é meu guru. O que eu tenho foi você que me deu, né? A devoção que eu tenho eu recebi de você. E a ideia, a história disso, né, a gente viu também, é que quando a mãe dele estava grávida, ela foi sequestrada pelos deuses e foi levada para o céu. E lá ela ouvia Narada Muni cantando os passatempos de Krishna, cantando, né? Ele era um cantor, ele é um cantor, ele toca cítara, ele canta e ele conta as histórias. Então ele estava contando as histórias de Krishna e ir para lá da Maharaj na barriga da mãe ouviu e virou um devoto. Narada Muni é um dos filhos de Brahma, o primeiro filho de Brahma, que é o Deus Criador, né? Junto com os quatro Kumaras, que são os outros filhos de Brahma que resolveram não crescer e que também estão estabelecidos numa relação de devoção e serviço. Prahlada Maharaj fala: eu estou numa posição neutra. Mais elevado do que eu é Hanuman. Quem é Hanuman?
Hanuman é aquele deus macaco da história de Ramachandra. Então, eu já contei também a história de Hanuman, que Hanuman é um filho de Shiva, que quem assume a paternidade é Vayu, que é o deus do vento. E aí Hanuman ganha várias bênçãos de vários deuses, porque rola uma covardia de Indra, que derruba ele do céu e quebra o queixo dele. E aí todo mundo fica indignado com isso, porque bateu numa criança, e todo mundo vai dar uma bênção para Hanuman. Hanuman vai viver os passatempos íntimos com o Ramachandra. Então ele se torna um servo de Ramachandra, que é uma outra encarnação de Deus. Qual é a encarnação de Ramachandra dos avatares? O Sol. Então o Sol é Ramachandra. A gente viu que Nrsimhadeva é Marte. Então, Hanuman, que está nessa história, nos passatempos de Ramachandra, presta serviço devocional para Ramachandra, que é o que a gente vai ver agora, que é esse pedacinho desse subcapítulo. E aí é muito legal, quem quiser conhecer a história de Hanuman, procurar a história do Ramayana. É muito lindo, a história de Hanuman é fantástica, assim, é muito, muito, muito impressionante. E aí, ó, Hanuman, servo de Rama, dali, Narada Muni foi visitar Hanuman. Aproximou-se da residência de Hanuman, tocando em sua vina o mantra Rama, 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 Rama. Quando Hanuman subitamente ouviu o nome de seu amo, o Senhor Rama, saltou naquela direção e mesmo no céu abraçou Narada Muni. Hanuman disse: Ó, quem está me ajudando a ouvir o som do santo nome do Senhor Rama? Após longo tempo, o som de Ramanama, Ramanama, né? O nome Nama Rama. Então, Ramanama está me vivificando. Estava morrendo sem ouvir o nome de Rama. Lágrimas estáticas deslizavam dos olhos de ambos. Então, Narada Muni foi aos aposentos de Hanuman e começou a louvar sua fortuna, dizendo: Quão afortunado você é, ó Hanuman! Você serve ao Senhor Ramachandra tão intimamente. Você não conhece nada além de seu amo, o Senhor Rama. Você presta tão grande serviço a ele que seu serviço tornou-se o ideal para toda a sociedade humana. Hanuman disse a Narada: Sim, por graça dele, fui capaz de fazer algo, mas tudo isso é graça dele. Não sou nada, sou inútil. Mas ouvi que agora o Senhor Ramachandra veio como o Senhor Krishna. E embora não goste de qualquer encarnação além da do Senhor Rama, ouvi à distância como Krishna, que é o próprio Ramachandra, está mostrando seu favor aos Pandavas. Os Pandavas são muito afortunados, porque o Senhor está lidando com eles como um amigo íntimo. Assim, tenho grande apreciação pela fortuna dos Pandavas. Dessa maneira, Hanuman começou a louvar os Pandavas por sua fortuna. Então, do mesmo jeito, né, a humildade de sempre colocar alguém como mais elevado e numa posição mais íntima e Hanuman trazendo isso, né? Tipo, pô, eu fiz o que eu pude por Ramachandra, mas agora ele veio como Krishna e lá ele está dando mais misericórdia ainda. Então, essa é a história agora que vai estar dentro do Mahabharata, né? Que é a história que fala da relação de Krishna com os Pandavas. Hum.
Deixa eu ver uma coisa. Porque eu quero ler um pouquinho do Graha Sutra, então eu acho que eu vou deixar para ler a partir daqui na semana que vem, que aí é Amigos de Krishna, os Pandavas. Então a gente continua daqui na semana que vem. Do Graha Sutras, tem umas coisas muito legais aqui de onde ele parou. Eu também vou ler uma parte e aí a gente vai aprofundando, né, dentro de cada parte, que a gente nos elementos, né? A gente ainda está falando sobre os 5 elementos. E aí aqui ficou elementos excessivos. Então, cortou ou está funcionando? Porque apareceu a internet ruim aqui para mim. Eu vou repetir, então. No Graha Sutras, do Ernest Wilhelm, a gente parou numa parte que continua falando sobre os 5 elementos, e aqui vai falar sobre elementos excessivos. Então, quando tem muito de um elemento, de um determinado elemento, ou um determinado elemento está em excesso. Os 5 elementos mantêm o equilíbrio, mas não são rígidos. Eles estão vivendo e interagindo. Como resultado, os desequilíbrios geralmente ocorrem por um curto período de tempo. De fato, os 5 elementos são sempre desequilibrados até certo ponto. Então, desequilíbrio é uma constante, por mais que a gente busque o equilíbrio. Então, assim, a natureza ela está se transformando o tempo todo, porque ela está em desequilíbrio, buscando por um ponto de equilíbrio. Então, a gente também está em desequilíbrio, buscando por um ponto de equilíbrio. Então, a gente nunca vai encontrar, porque a gente vai sempre estar trazendo algum karma, e esse karma vai gerar um desequilíbrio, e a gente vai buscar o equilíbrio de novo, e aí isso vai ser a dinâmica da existência. Então, aí ele continua: de fato, os 5 elementos são sempre desequilibrados até certo ponto, ou então a vida seria estática, ou seja, a vida não existiria. Durante todo o tempo, no entanto, sua atividade é perfeitamente equilibrada, porque também, senão, ela iria se aniquilar. Tendo em mente a relação geradora de éter, ar, fogo, água e terra, o que você esperaria que ocorresse com o excesso de fogo? O ar seria consumido em excesso e o fogo ficaria sem ar e extinto por falta de combustível. Um tátua em excesso destrói o próprio elemento que o gera e se destrói. Às vezes, vemos pessoas com uma grande habilidade levada ao extremo serem destruídas por essa habilidade. O equilíbrio é sempre saudável. Resultados semelhantes acontecem aos outros elementos quando estão em excesso. Se houver excesso de éter, a Terra é destruída por um vácuo e, portanto, a Terra é incapaz de manter o espaço vazio. Se houver excesso de ar, o éter perde sua capacidade de mobilidade e o próprio ar é destruído no caos, da mesma maneira que as ondas de rádio podem interferir umas nas outras e se cancelar. Se houver excesso de água, o fogo é extinto, o que resulta na coleta de água em vez de evaporação, a fim de cair e fluir como é sua natureza. O que resulta na coleta de água em vez de evaporação, a fim de cair e fluir como é sua natureza. Se houver excesso de terra, a água é absorvida,
Não há erosão e mudança e a Terra perde propriedade de diferenciação. Os grahas também podem passar por um período de desequilíbrio. Se Júpiter é excessivo, uma pessoa pode ter uma fé e expectativas irreais, e como resultado, Mercúrio é destruído e os detalhes não são adequadamente tratados e os negócios são administrados com desleixo. Após os detalhes serem mal gerenciados, nenhum objetivo de Júpiter pode ser promovido. Se Saturno for excessivo, uma pessoa poderá estar excessivamente concentrada no desempenho de seu dever ou excessivamente dogmática e perderá todo o ponto. Esse é o resultado da destruição de Júpiter. Ao perder de vista a meta, os deveres saturninos de alguém se tornam sem sentido. Se Marte é excessivo, uma pessoa pode estar tão concentrada em alguma atividade disciplinada ou a tarefa inspirada que negligencia os deveres de Saturno. Ao negligenciar seus deveres, a pessoa vive como uma criança e não se desenvolve um caráter melhor, que é governado por Marte. Se Vênus é excessivo, uma pessoa pode estar tão preocupada em ser nutrida, mimada e realizada que é incapaz de se energizar para o processo marcial e alcançar o sucesso. Ao não ser energizado para exercer a si mesmo, não é possível a realização de Vênus. Se Mercúrio é excessivo, uma pessoa pode estar tão concentrada em estabelecer estabilidade e segurança material que é incapaz de permitir a Vênus qualquer saciedade que exija gastos. Ao não ficar saciado, a pessoa se torna fraca e infeliz e, portanto, não pode desfrutar ou se beneficiar de seus bens mercuriais. Um graha pode se tornar excessivo quando se une a Saturno, Rahu ou Ketu, ou quando recebe um forte aspecto de Saturno. Nesses casos, o aspecto da conjunção ou graha de Samyagrahas fará muito para aliviar o excesso. Então, os Samyagrahas, os grahas benéficos, eles podem ajudar quando o planeta estiver recebendo esse olhar dos Kruras, que são Saturno, Rahu ou Ketu. Então, assim, se Saturno, Rahu ou Ketu estiverem influenciando os outros planetas, eles podem estar em excesso. Eles podem estar gerando algum tipo desses efeitos negativos. E aí a gente precisa fortalecer um benéfico para evitar esses resultados ruins, né? Então, ó, continuando. Agora, elementos deficientes e o ciclo de isolamento. Se um elemento excessivo drena seu gerador, segue-se que um elemento deficiente fará com que seu gerador se torne excessivo. Quando o elemento deficiente faz com que seu gerador se torne excessivo, o elemento gerador pode se tornar uma fonte de dano ao elemento deficiente. Um elemento deficiente é, portanto, não apenas prejudicado por sua fraqueza, mas também por seu próprio elemento gerador. Isso é conhecido como ciclo insultuoso. Se o éter, governado por Júpiter, é deficiente e existe uma falta de aceitação e um objetivo maior, a Terra se torna excessiva e muita ênfase é colocada na segurança e na realização material. A Terra terá, então, uma atitude ruim. Em relação ao idealismo,
Se o ar governado por Saturno é deficiente e há uma falta de desapego e medo, então o éter se torna excessivo e haverá a tendência de ter esperança em vez de arriscar, de acreditar em vez de arriscar e agir. O éter terá, então, uma atitude insultuosa e crítica em relação ao progresso e capacidade de alguém. Se o fogo, governado por Marte, é deficiente, fazendo que não se sinta fome e se esforce de maneira a progredir em direção a qualquer objetivo, o ar se torna excessivo e a indiferença e a preguiça marcarão a personalidade. O ar terá uma atitude ofensiva em relação a qualquer atividade inspirada. Se a água, governada por Vênus, é deficiente e a pessoa não é preenchida e desnutrida, Marte se torna excessivo, com muita fome e excessivamente voluntarioso. O fogo, então, terá uma atitude insultuosa e não aceitadora em relação a qualquer atividade reconfortante, relaxante, gratificante e nutritiva de Vênus. Se a Terra governada por Mercúrio é deficiente e há falta de capacidade material, realização e segurança, Vênus se torna excessivo e o desejo de realização emocional, prazer e conforto se torna excessivo, a ponto de tentativas aleatórias de realização emocional. A água terá então uma atitude insultuosa em relação ao sucesso e à realização material, enquanto espera a realização de uma maneira tão não fundamentada que não seja possível uma realização duradoura. Um grau elementar notavelmente se torna deficiente quando não atende ao requisito mínimo de chá de bala, ou quando está debilitado, ou em um grande inimigo ou rache inimigo. Então, aqui quer dizer que o planeta que carrega o elemento pode estar deficiente quando não tem muito chá de bala. Chá de bala é aquela força direcional, vai depender da casa. Ou quando ele está debilitado pelo signo, ou ou quando ele está debilitado pelo signo, né? Ou em conjunção com o inimigo. Ó, deixa eu ver se eu vou ler mais. Pronto, eu acho que dá para parar aqui, ó. Ciclo de promoção da vida. E aí a gente continua daqui. Alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta sobre o que a gente leu hoje? Não, eu ia perguntar até esse final, né? Se avalia a questão do ciclo dos elementos, né? Do equilíbrio, pela dignidade, mas aí é avaliado também pelo chá de bala e pela conjunção com inimigo. E aí, avaliando isso, dá para gente, os planetas que tiverem exaltados, eles também estão em desequilíbrio, né? Eles estão em excesso, poderia se dizer assim. E aí daria também para pensar em formas de medicação nesse sentido, assim, de elementos para você utilizar e tal, entendeu? Então, sim. E aí a gente vai olhar isso como se fosse aquela avaliação do Kundali, que aí é o corpo, né? O Kala Purusha. Então a gente vai avaliar o mapa da gente a partir do ascendente, né? E aí o elemento que está lá, e aí a distribuição desses elementos através no corpo, através dos signos e através dos planetas. A gente vai ter uma coisa que é natal da gente. Isso eventualmente vai mudar de acordo com os dashas.
e vai ser ativado também através de trânsitos. Então, a gente vai ter um resultado fixo desse desequilíbrio e de uma tentativa de buscar por esse equilíbrio ao longo da vida por causa do mapa natal, mas a gente vai ter vários fenômenos que vão ser temporários e vão acontecer por causa das efemérides e dos dashas. Beleza? Beleza. Deu para entender? Deu. Massa. Mas, Boa. assim, de acordo também com o signo e o tricona que tiver, isso também vai, vai entrar como a gente faria em conjunção, a matemática. Você vai somando para ter um indicador do quanto aquele elemento tá sendo relevante, assim. Isso, de como ele está gerando efeito, de como ele pode estar gerando efeito numa área da vida, e de como ele pode estar sofrendo efeitos de um planeta que está transitando sobre aquele signo naquele momento, ou mandando um olhar. A gente tem que sempre lembrar dos dristes também. Muitas vezes o Sim. planeta não está em cima, mas ele está mandando um olhar. E isso Ó, pode afetar um elemento, do que entendeu? você falou, eu tô até te perguntando, porque, assim, serviu muito para mim quando você falou do excesso, e eu tenho Saturno exaltado, e tá em Libra, né, que é ar, e tá e gera efeito direto na casa 10. E aí ainda é mais relevante no sentido do que você trouxe, do foco muito na hora que você leu aí, que é muito voltado assim para o trabalho e tal, 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 e aí gerou essa dúvida no sentido de que a exaltação ela é um desequilíbrio, entendeu? Sim, excesso, excesso. A gente falou sobre isso várias vezes. A exaltação é um excesso. Pode dar efeito ruim, pode dar efeito bom. Mas Tomara é que porque eu dê efeito sempre bom. tenho essa dúvida, porque, por exemplo, quando você vai avaliar pelo D9, é a partir da dignidade que você avalia a questão até dos méritos espirituais, né? Então, assim, quando você olha que está exaltado, né? Muito mérito. Então, é nesse sentido que sempre gera dúvida. Sim. Então, é porque vai ter várias formas, né? A gente tem que entender assim, uma exaltação no mapa natal é karma bom. Karma bom. Uma exaltação no Navamsha é mérito espiritual, é melhor. Esse é o parâmetro que a gente tem que ter. E aí, a partir disso, a gente avalia. Então, muitas vezes, o planeta ele pode estar debilitado no mapa natal, apresentando um karma ruim, mas ele está exaltado no Navamsha. Então, significa que esse karma ruim, esse sofrimento, é uma forma de purificação, de evolução espiritual para aquela pessoa. E que talvez ela consiga desenvolver consciência. Porque muitas vezes a purificação ela vem, a gente sofre e nem tem consciência de tipo de por que está acontecendo aquilo, ou não aprende nada com a circunstância. Acontece também. Então, existe um mérito espiritual de estar consciente do sofrimento que a gente vive para poder agradecer por estar sofrendo. E assim, tipo, dizer, putz, graças a Deus, velho, que eu tô passando por isso e me livrando desse karma, me livrando desse ciclo de nascimentos e mortes. Então, é muito por aí. E entender o excesso faz parte disso, né? Que, tipo, às vezes a gente acha que o excesso de uma energia é tão bom e tá criando problema em outra energia. Então, é muito legal depois, se você puder
rever esses desequilíbrios, tudo, o que isso significa e qual efeito se gera, eu achei assim muito importante essas informações, né? Essa concepção. Então, Eu qualquer coisa. achei super, porque na verdade Vênus vai interferir em Marte. E meu Vênus, ele está em Mula Tricona. E inclusive assim, ele está em Vargotama no Navamsha. Ou seja, ele está em Mula Tricona. Ou seja, é karma bom e mérito. Uhum, sim, E é aí bom. você avalia pela casa, A você casa vai entendeu? dizer aonde isso está gerando efeito, né? A casa vai dizer onde isso está manifestando o efeito. E aí o efeito pode ser na casa, o efeito pode ser no Shakti Drishti, tem várias maneiras. É porque eu acho meio contraditório com relação ao que eu estou trazendo, com relação ao meu mapa, porque eu sempre olhei para essa casa, que eu tenho Saturno exaltado, ao mesmo tempo eu tenho Vênus, mula tricona. E eu sempre olhei com um problema ali, até por estar com Saturno. E aí agora eu trouxe para essa questão da relevância de Vênus. E aí me deu um nó. Seria o problema e a solução? Sim, sempre o problema e a solução vão estar no mesmo lugar, né? Que foi o que falou. O Mas é mais planeta, o potencializado planeta, nesse exemplo? ó, o planeta, o que foi que a gente leu? O planeta que carrega o elemento que está em excesso ou em debilidade é o planeta que pode corrigir a parada. Tipo, se você entender o que ele está tentando ensinar com aquilo, né? Então, o que é que aquele planeta carrega como característica? Então, é aquilo que a gente precisa realizar dele de alguma maneira. Então, a gente não pode, tipo, que isso? Não usar a energia, né? A gente tem que entender, a energia é uma bênção. A gente precisa colocar ela da melhor maneira, dispor ela da melhor maneira. Então existe uma. E aí essa é a sequência, né? A gente viu a sequência de Júpiter para Mercúrio, Saturno, aí Marte, Vênus, e aí tipo um gera, manda para o outro, então é um ciclo de elementos, um está influenciando diretamente no outro. Quando a gente estudar Ayurveda, é a mesma coisa. Vata é o primeiro que se desequilibra, mas Vata desequilibra Pitta, que desequilibra Kapha. E quando o Kapha está desequilibrado, certeza que Pitta e Vata estão também. Então, assim, um está diretamente conectado com o outro e tem os subdoshas também. E nesses subdoshas é que você entende a sutileza da parada. Por quê? Porque vai ter um subdosha que é uma união de fogo e água. Aí vai ter um subdosha que é uma união de ar e terra. E aí vai ter um subdosha que é uma união de terra e fogo. E aí você vai entendendo, então tá tudo isso dentro de Vata, tá tudo isso dentro de Pitta, tudo isso dentro de Kapha. Dentro de cada elemento tem várias subdivisões que representam os outros elementos unidos lá dentro. Então, quando a gente vai avaliar um signo, uma casa, um planeta, ele tem uma força original? Tem, mas o efeito que ele gera na vida da gente é o somatório de várias energias que vão ali causando, tipo, curtos, né? Efeitos, faíscas. E essas faíscas é o que a gente vê acontecendo. Então, muitas vezes, uma faísca dessa acende por causa do dia da semana. Aí o dia da semana é Mercúrio. Aí você vai olhar um Pratipati Antardasha lá que está ativando Saturno. E aí você vai e olha o trânsito e está ativando outra coisa. E aí você vê, putz, isso está afetando a minha casa 3, a minha comunicação. Isso está afetando a minha casa 7, os meus relacionamentos. Aí, tipo, como você falou, pode afetar um tricona, mas pode afetar
uma casa específica, um planeta específico. Então, Mas assim, fala. não, eu te perguntei especificamente com relação a Vênus, porque, na verdade, eu tenho utilizado já há algum tempo a energia venusiana como um remédio mesmo, assim, como uma forma. E aí, com o que você trouxe, assim, tá na minha casa 4, né, em Libra, e vai para minha casa 10 no Navamsha também em Libra, e faz muito sentido. E no trabalhar a energia venusiana, de alguma maneira, eu vejo o resultado no meu Marte. Você entende o que eu estou querendo, Sim, onde que eu estou querendo sim. chegar? E a importância, no caso de Vênus, ter essa potência, vamos dizer assim, porque ele está bem tanto no D1 quanto no D9. Então, mas Nesse vamos pensar o sentido de seguinte. remediação, você entendeu? Pense o seguinte. As palavras que foram trazidas aqui da relação com Vênus é reconfortante, relaxante, gratificante e nutritiva. Então, o Marte excessivo vai fazer a pessoa rejeitar essas características venusianas, essas energias que Vênus está trazendo. E aí, justamente, a pessoa vai sentir que ela está se sentindo desnutrida, fraca. Por quê? Porque Vênus traz essa energia de nutrição, mas o Marte está colocando ela no lugar de muita exigência, de muita atividade. Então, é mais ou menos isso que a gente entende dessas relações de causa e consequência entre o excesso de um e a falta do outro. Então você falou, pô, estou trabalhando minha energia venusiana. Beleza. Mas essa energia venusiana, ela está apaziguando essa energia de Marte. A energia de Marte é o quê? Ansiedade, é muita ira, é muito desejo. Então, o relaxamento, a nutrição, de certa forma, o conforto pode trazer paz para essa energia marciana, sim. E aí, essa energia marciana pode estar muito direcionada para o trabalho, para satisfação sensorial. Cada caso vai ser um caso. Então, como a gente vai usar de uma ideia, de uma energia, para apaziguar outra energia. É a mesma coisa que a gente pensa. O que é que Krishna está ensinando como Bhakti Yoga no Bhagavad Gita? Que todas as atividades podem ser feitas como oferenda a Deus. Então, esse é o apaziguamento da ação, né? Tipo, você não deixa de agir, você vai agir adequadamente. Então, quando você não desequilibra a energia ela passa a dar um efeito positivo. Então, mais ou menos por aí, né? Cada planeta vai carregar um elemento que está relacionado com uma palavra, um sentimento, uma característica, e como elas se relacionam e como a gente pode fazer para todas elas darem os melhores resultados. Então, tem a avaliação técnica, como você está falando, de estar no determinado signo na Vamsha, no mapa natal e tudo mais, mas se a gente pegar as palavras, as características, a gente vai saber como é que ele está gerando efeito. E isso é bem importante. Alguém ainda tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Então, é isso. Agradeço muito mais uma vez a presença de vocês e o tempo de vocês, a energia mesmo, o afeto.
Sinto que é pela disposição de vocês que eu posso fazer algum serviço e eu fico muito feliz de estar aqui e poder representar os mestres espirituais, ler as escrituras e tentar, dentro da minha capacidade, tirar algumas dúvidas e corrigir os meus erros. Então, eu presto minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos vocês e ofereço todos os méritos e todas as glórias de qualquer benefício para os mestres espirituais. Então, que a gente sempre possa se refugiar nessa misericórdia deles e continuar se encontrando e buscando por esse conhecimento que é o caminho para a gente alcançar a libertação desse ciclo de nascimentos e mortes. Então, muito importante, né, a gente sempre se lembrar de glorificar esses mestres espirituais. Vancha kalpa tarubhyascha kirpa patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanam Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite para todo mundo. Até mais. É isso aí. Pratiquem, façam sadhana e peçam sempre pela misericórdia e pela luz de Deus. Abração, galera. Tchau.